Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sinistros sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem mexeu com a pessoa errada. Boa noite, Ágata, e saudações aos inscritos. Me chamo André. Gosto muito de acompanhar o seu canal. Apesar de nunca ter visto um lobisomem, acredito que eles existem. Agora, mais ainda, pois o meu avô me contou uma história muito sinistra. Foi assim: eu estava em meu quarto ouvindo seu canal pela TV, como sempre faço. E meu avô, que se chama Antônio e tem 80 anos, está passando uma temporada aqui em nossa casa. Ele entrou no meu quarto e sentou ao meu lado. Ficamos prestando atenção no relato que você contava. De repente, ele ficou muito sério e me falou: Dé, é verdade o que essa moça está contando, pois eu já vi um lobisomem. Eles existem, e se não fosse minha rapidez e coragem, o bicho tinha me devorado. Aí pronto, já atiçou minha curiosidade e pedi para ele me contar. E Ágata, que história, hein? Eu só acreditei porque conheço bem o meu avô. Desde novo ele tem fama de valente. E até hoje ele é assim, enfrenta o que vier. Pensa num pernambucano arretado, é ele. Agora eu vou passar para vocês o relato como se fosse ele contando. Eu me chamo Antônio Ferreira, tenho 80 anos. Nasci e cresci em Palmares, no Pernambuco. Eu era molecote dos meus 19 anos quando morava com minha família num pedaço de terra que foi doado pelo prefeito para o povo carente. Era um estirão de terra numa quiçaça de dar medo, bem afastado da cidade. Teve muita gente que, mesmo precisando, não aceitou, pois lá não tinha água e nem energia, e era longe de tudo. Para chegar no bairro mais próximo, era uma caminhada de mais de 40 minutos por estradas de chão batido, rodeada de mato e árvores dos tempos da escravidão. De dia aquele lugar era até bonito, mas à noite era de dar medo. Meu pai tinha uma égua e uma carroça. Era nosso meio de transporte para buscar água, comida e resolver alguma coisa na cidade. Fomos uma das primeiras famílias a ocupar aquelas terras. Naquele tempo, construir uma casa era até mais fácil. Só precisava de madeira velha, bambu e barro. Pronto, já tinha uma casa de taipa. Eu e meus irmãos mais novos que fomos os ajudantes do meu pai. E em menos de 2 meses, levantamos 2 cômodos grandes, que nos serviu muito bem. Banheiro? Era coisa de gente rica. Então, fizemos a famosa latrina, lá bem afastado da casa. Aí pronto, naquele estirão de terra tinha mais ou menos umas 8 famílias morando. Uma casa aqui e outra lá na Baixa da Égua. E cercado de mato para todo lado. Bem atrás da nossa casinha tinha um bambuzal fechado. E toda noite era uma arruaça lá dentro. Parecia que os animais que habitavam lá brigavam toda noite. Mas ninguém entrava no bambuzal para ver o que era. E isso apertava, gente, mais nas sextas-feiras e noite de lua cheia. Meu pai dizia que eram os queixadas brigando, e parecia mesmo, pois às vezes a briga estava tão feia que a gente ouvia os grunhidos. Bom, por ali também acontecia outra coisa muito estranha. Tinha um velhote, um andarilho, que de tempos em tempos aparecia por lá pedindo comida. Ninguém sabia de onde ele veio e nem para onde ia. Mas ele passava de casa em casa pedindo. Toda vez que ele aparecia lá em casa, gritava lá da cerca: Ô de casa, me dê um punhado de farinha e sal que eu tô com fome. O velho era baixinho, magro e muito sujo, e parecia que vivia zangado com alguma coisa. A gente dava o punhado de farinha e o sal, e o velho abria a boca sem dente e jogava para dentro. Aquilo era estranho, porque ele não aceitava água. E o punhado de sal era grande, hein?
mas ele comia misturado na farinha como se fosse açúcar. Eu ficava olhando aquilo e pensava: valei-me, esse véi tem o bucho cheio de verme. Daí ele sumia por um tempo e depois aparecia de novo, mas ninguém desconfiava de nada. Até que num dia, esse véi apareceu lá em casa de novo. E como eu já sabia que ele queria farinha e sal, eu saí lá fora levando os punhados. Quando entreguei para ele, ele me falou uma coisa assim: essa farinha fica boa com carne nova, um bezerrinho, um leitãozinho, ou pode ser até um potranquinho mesmo. Quando ele falou isso, ele olhou para nossa égua, que estava prenha. Eu estranhei aquilo e respondi para ele: oxe, homem, que conversa atravessada é essa? Quem danado come potranco? Ele só riu para mim mostrando a banguela e saiu. Nisso eu, que era moleque esperto e muito cabreiro, fiquei de orelha em pé e contei pro meu pai. E meu pai me falou muito bravo: esse filho de uma égua não tá nem doido de crescer o zóio na nossa égua. Eu lhe arranco as orelhas no facão. Bom, passou uns meses e a égua já estava quase no tempo de parir. Mas a gente precisava ir na cidade comprar comida. Então meu pai me falou: Toinho, você vai bem devagarinho puxando a égua e traz só o necessário para não forçar a bichinha. Ela já está no tempo de parir. Então eu saí à tarde, nem subi na carroça. Fui puxando a égua devagar conforme meu pai mandou. Cheguei lá na venda, comprei o necessário, distribuí bem o peso na carroça e dei minha volta. Já estava quase anoitecendo e eu ia assoviando por aquela estrada. E às vezes parava para a égua descansar. Não tinha iluminação, era só a lua clareando aqui e acolá. No meio do caminho, comecei a ouvir algum bicho andando pelo meio do mato. E pelo barulho, era um bicho grande. Não fiquei com medo, porque eu acreditava que eram queixadas. Mas aí, a égua começou a empacar. Ela relinchava e batia as patas da frente no chão. E eu pensei que ela estava querendo dar cria. Eu parei e falei para ela: vamos embora, nega, vamos devagarinho, deixa para dar cria em casa. Mas a bichinha estava agitada, agoniada e não andava de jeito nenhum. Foi aí que uma voz muito feia, mas feia mesmo, veio de dentro do mato: me dê um punhado de farinha. Eu me assustei, dei um pinote e gritei: oxe, quem tá aí? Aí aquela voz falou de novo: me dê um punhado de sal. Eu tirei o chapéu da cabeça e fiz o sinal da cruz 3 vezes e gritei: eu te repreendo, espírito zombeteiro, mais fortes são os poderes de Deus. Mas nesse momento eu percebi que aquela voz não era de espírito não. O mato começou a se deitar e um bichão danado de feio pulou na estrada. Como a estrada estava um pouco escura, só dava para ver aquela sombra grande, alta e 2 olhão amarelo. A égua começou a querer correr e eu segurava as rédeas tentando acalmá-la. E aquele bichão veio caminhando para o meu lado. Eu não sabia se soltava a égua ou se corria com ela. Então passei a mão na cintura e puxei minha peixeira 12 polegadas. Porque lá no sertão todo cabra macho tem sua 12 polegadas. A bexiguenta estava lumiando de amolada. O mardito veio correndo e deu um pulo em cima da carroça. A égua quase deitou com o peso dele. Aí eu pude ver que aquilo era um lobisomem. Quase me caguei todinho. E o bicho era muito horrível. Tinha uma catinga dos 600 diabo. Juntei coragem e parti para cima dele. Ele estava querendo devorar a égua prenha e eu não ia deixar. Eu gritei para ele: peraí, seu infeliz das costas oca, filho de uma cancela batedeira, minha égua você não vai comer não. E passei a peixeira nas canelas do bicho que chega abriu. Ele deu um grito feio e pulou pro chão. E veio puxando 120 para cima de mim. Aí eu soltei as rédeas da égua e me preparei pro bote. Ele veio certinho para me morder, igual um cachorro doido. E eu dei-lhe uma bicuda tão forte nos beiços que ele recuou de dor. E eu também caí para trás, porque acertei os dentes daquela coisa. Aquilo quase arrancou minhas unhas encravadas. Comecei a gritar e pular de dor. E o bicho veio de novo para cima de mim. Agora ele veio em pé, se equilibrando nas cambitas. Ele gruía igual um porco. Aí foi que eu me lembrei dos grunhidos lá no bambuzal. Era igualzinho. Aí eu falei para ele:
Ah, então é você que fica lá no bambuzal fazendo reboliço toda noite, seu amaldiçoado de uma figa. Pera aí que eu vou lhe pegar. O bicho rei tirou uma carreira e pulou em cima de mim, que eu deitei com o peso dele. Ele tinha cada lapa de unha grande e dura que parecia uma lâmina. Me arranhou o peito todinho e eu tome peixeirada nele. Ele gritava de dor e eu também, mas ninguém arredava o pé da briga. Eu estava disposto a ir até o fim. Aonde aquilo me acertava, eu sentia a roupa esquentar e molhar no corpo. Ele estava morrendo de fome e eu não ia me entregar fácil. Aquilo levou mais de 5 peixeiradas e não desistia. No meio daquele rebuliço, nós dois rolando no chão, a poeira véia subindo, eu escutei passos correndo pela estrada. Nisso eu escutei a voz do meu pai que gritou: Santa Maria de Pujuca, é um lobisomem! E o primeiro tiro ecoou. O bicho parou de me arranhar e ergueu a cabeça. E eu continuei ali, lhe metendo a peixeira sem dó. Ele saiu cambaleando de cima de mim e correu para cima do meu pai. E levou outro tiro na carcaça. Caiu duro para trás. Meu pai correu para me ajudar e eu estava bastante machucado, viu? Nem tinha força para falar. Mas meu pai me arrastou até em casa. E o lobisomem ficou lá, estirado na estrada. Quando chegamos em casa, meu pai falou que estranhou minha demora. E quando viu a égua voltando assustada e sozinha, sentiu que alguma coisa ruim tinha me acontecido. Olha, foi minha sorte meu pai ter aparecido. Eu não ia sair vivo dali, de jeito nenhum, mas aquele lobisomem também não. Ele queria encher o bucho a todo custo, mas não com a minha égua e o filhote. Minha mãe fez bastante curativo em mim, eu tive bastante febre aquela noite, mas eu pensei que eu não ia escapar, mas eu escapei. E quando amanheceu, meu pai correu até a estrada. E só achou as marcas vermelhas no chão, e o danado era amaldiçoado mesmo, pois ele mesmo ferido ainda se levantou e foi-se embora. Passei quase 2 semanas me recuperando do ataque. A égua deu cria, e o velho mendigo sumiu. Os barulhos no bambuzal acabaram também. Certeza que era aquele velho lobisomem. Não esqueça aquela voz pedindo farinha e sal. É capaz que o velho foi morrer para longe. Ágata, essa foi a história que meu avô me contou. Eu achei muito sinistra, e eu não duvido nada, pois meu avô sempre foi bruto, e naquele tempo aparecia muita coisa sobrenatural nos interiores, e lobisomem era o que mais tinha. Enfim, eu quis mandar a história dele, pois acho que é muito interessante. Espero ouvi-la no seu canal. Obrigado e boa noite. Relato: lobisomem se escondeu no curral em plena luz do dia. Boa noite, Ágata e ouvintes. Me chamo Pedro, moro no sul de Minas. Tenho um pequeno sítio afastado da cidade. Até o ano de 2019, eu só ia para lá aos finais de semana. Mas em 2020, quando começou a pandemia, peguei minha família, meus pais e fomos definitivamente para lá. Pensei que lá estaríamos seguros de tudo. Bom, graças a Deus, o vírus não nos alcançou. Mas por outro lado, tive um encontro com algo sobrenatural que me fez duvidar do que era realidade ou não. Depois que tive esse encontro, comecei a me informar na internet se era possível acontecer. E encontrei poucos relatos que descreviam situações parecidas com a que vivi. Bom, mas vocês querem ouvir sobre o lobisomem, né? Pois então eu vou contar. Mas escutem bem, não é invenção nem história de fofoqueiro. É coisa que eu mesmo vi com meus olhos. E até hoje me dá um nó na garganta só de eu lembrar. Era um fim de tarde sem sol. Dia comum como qualquer outro. Tava ventando frio. Meus pais e meu filho estavam na sala assistindo TV, enquanto a minha esposa estava na cozinha, preparando uma sopa de mandioca com carne para podermos jantar. Aquela ventania gelada anunciava que a madrugada seria gelada. Eu saí lá fora para guardar umas ferramentas perto do curral. Coisa simples. Quando me aproximei do curral, percebi que as vacas não estavam quietas. Estavam nervosas, mugindo, se empurrando, batendo os cascos no chão com fúria. E elas não eram assim. Então pensei, vixe, tem bicho grande por perto. Onça talvez.
e fiquei bastante atento. Alguns minutos depois, de canto de olho, vi uma sombra saindo do mato. Então eu virei o rosto para ver melhor. E meus amigos, do meio do mato saiu um animal ou uma criatura toda encurvada e cambaleando. Aquilo não era nem homem e nem bicho que a gente conhece. O corpo grande e forte era coberto por pelos sujos e ralos, como se tivesse queimado em algumas partes. Os ombros eram largos demais para o resto do corpo. E o rosto era assustador. Tinha um focinho curto e torto, lembrava um porco do mato. Os dentes eram grandes e cerrados. Tinha olhos vermelhos. Quando olhei para as pernas daquela coisa, quase caí sentado de tanto medo. Além das pernas traseiras parecerem estar quebradas, no lugar dos pés tinha cascos, igual de cavalo de boi. Quando ele percebeu que eu vi, ele parou e me encarou olho no olho. E eu paralisei no mesmo instante, fiquei sem reação. Daí ele entrou correndo no curral, tentando se enfiar entre as vacas, mas os animais não aceitavam. Ficaram em pânico, berrando, se jogando contra a cerca, como se quisessem fugir dali. E eu ali travado sem conseguir me mexer. Não era só medo não, era pânico também. Então consegui me mexer e fui recuando devagar. E foi aí que nossos olhares se cruzaram novamente, pois ele estava me espiando. E o olhar dele era maligno. O olhar dele me dizia assim: você não devia ter me visto. Eu fui me afastando sem tirar os olhos dele e entrei correndo dentro de casa. Minha esposa percebeu no meu olhar que algo grave estava acontecendo. Eu peguei a espingarda atrás da porta e falei para ela: tranca tudo, tem um lobisomem lá fora. Ela me olhou incrédula, porque nem tinha anoitecido ainda. E eu corri para a varanda, mirei para o curral e deixei o ferro cantar. A situação era tão aterrorizante que nem me importei de acertar alguma vaca. E não demorou nada, o lobisomem apareceu na porta do curral. Estava com o peito arfando. Saiu olhando para todos os lados e logo me avistou na varanda. Nesse instante ele grunhiu e mostrou os dentes para mim. Aí eu pensei, agora ele vem. Então recarreguei rápido a espingarda e mirei novamente. Mas ele não veio não. Ele deu um berro alto, horripilante, e correu em direção à cerca. Passou pelo buraco que ele mesmo tinha feito para entrar no meu sítio. Eu fiquei na varanda tremendo de medo, não vou mentir. Minha família saiu para fora muito assustada, e eu contei que tinha acabado de ver um lobisomem entrando no curral. Daquele dia em diante, minha visão de segurança e paz naquele sítio acabou. Assim como quase todo mundo, eu achava que lobisomens só apareciam nas madrugadas. Mas vê-lo numa tarde aumentou muito meu medo, pois agora eu sei que não tem dia nem hora para ele aparecer onde quiser. Ainda eu tenho sítio, mas voltei a morar na cidade. Só que não me sinto mais seguro nem aqui e nem lá. Vivo em alerta constante, de dia e de noite. E é horrível viver assim, com medo de ver aquela coisa horrorosa novamente. Quem ainda não viu, agradeça a Deus, pois é algo muito feio, demoníaco. Não tem nada a ver com os lobisomens ajeitadinhos do cinema. Depois de ouvir alguns relatos aqui e acolá de avistamento de lobisomem de dia, eu aceitei melhor o que aconteceu comigo. Ainda bem que não sou o único que viu um lobisomem de dia. Bom, Agatha, era isso que eu queria te contar. Vai ter quem duvide, eu sei, mas é o direito de cada um. O que me importa é que eu sei que eu vi um lobisomem à tarde. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Foram tensos, hein? O seu Antônio quase perdeu a vida tentando proteger a égua prenha. Tem quem duvide que lobisomens falam, mas não é o primeiro relato que eu vejo sobre isso. Eles falam sim, ou pelo menos tentam emitir um som próximo. E quem já ouviu diz que é muito assustador. O Pedro teve uma das experiências que é muito discutida entre as pessoas. Lobisomem aparece de dia? Olha, eu não duvido que seja possível. Pelo que eu já li, os pactuados, os de olhos vermelhos, conseguem se transformar a hora que quiserem.
Eles, de certa forma, conseguem ter vários domínios. Então, Pedro, acredite, você não foi o único a ver um lobisomem de dia. Bom, agora vamos aos salves de terça? Vai um salve com todo o meu carinho para Ana Cristina Mendonça, Dayana Mendonça, Bárbara Dias, Maria Gracinha, Elisandra Cruz, Ana Paula Ribeiro, Eliezer Gonçalves, Miriam Abade, Rosimeire Alves, Ailton Marinho, Sandra Araújo, Emerson Tadeu, Lúcio Oliveira, Cantinho da Ed, Jaqueline Souza da Silva, Velda, Ângelo Augusto da Silva, Antônio Júnior, Nilce do Lago, Severina Barbosa, Rosilda Pereira, Beatriz Reis, Vanessa Carolina Coelho, Guilherme Martins, Brenda Lilian Correia, Sônia Maria Moura, Kátia Cristina, Suzane Palim, Florinda Dias, Né Oliveira, Maria Augusta, Francisco Oliveira, Rosimeire Ramos, Milena Moura, João Passoni, Inácio Fernandes, Maria de Fátima Soares, Jorge Capella, Júnior Martins, Iraci Souto, Roberto Maciel, Jojo Sena, Simone Lima, Dani Ribeiro, Quinha Santos, Pedro Souza dos Santos, Russo, Carla Krause, Emanuel Figueiredo, Eliane Nascimento, Iraci, Alaísa Silva, Rússia, Augusto Fernandes, Vanessa Pereira da Silva e Giovana Modena. Amigos, eu peço encarecidamente que vocês continuem apoiando o canal Uivos. Com um like, um comentário, um hype, ajuda muito o meu trabalho, pois é assim que o YouTube entende que o canal tem relevância. Caso contrário, ele vai cada vez mais diminuindo o alcance, até o esquecimento dele. Se puderem compartilhar com seus amigos, também me ajuda muito. Eu conto com a ajuda de vocês, ok? E agradeço desde já todo o carinho que vocês têm pelo canal e por mim. É recíproco. Vocês são os melhores inscritos que existem. Obrigada de coração. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada a todos, uma excelente semana, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!